Feche seus olhos, coloca a mão no teu coração. É muito bom ser amado por um Deus santo como o Senhor. É muito bom poder chamar de Pai um Deus santo como o Senhor. E é muito bom ser chamado de filho por Ti, Paizinho. Que Teu Espírito Santo repouse sobre nós. E que o Senhor nos leve para mais perto de Ti. E que a cada dia da nossa vida, Senhor, nós nunca venhamos a ficar distantes de Ti, mas cada vez mais perto. Em nome de Jesus, amém? Pode tomar teu assento, querido, fica à vontade. Esse fim de semana foi muito gostoso para a gente. Eu queria honrar o pastor Rômulo e toda a equipe dos adolescentes pelo excelente trabalho que vocês fizeram. Deu tudo certo. E o principal, Jesus veio. Amém? A gente sentiu a presença dele muito forte nas ministrações, vimos ele operando nas pessoas. E você reconhece lágrimas nos olhos, você sabe que só Deus pode provocar aquilo. E foram tempos que assim fizeram, pelo menos dentro de mim, ter aquela sensação de valeu a pena. Amém? Valeu a pena. E eu oro para que tudo que foi liberado nesse congresso dê muito fruto. A gente estava ali na sala ali atrás, enquanto a equipe estava sendo apresentada, passava a câmera nos rostos desses adolescentes e, perceber que com tão pouca idade já estão experimentando coisas tão preciosas da parte de Deus, isso nos encoraja, amém? Eu creio que vem uma geração aí que vai arrebentar. Amém, queridos? Tenho que agradecer o pastor Martinho, ele honra tanto a minha esposa que não tem jeito de não honrar esse cara. Deus te abençoe, pastor. É sempre um prazer estar contigo. E eu oro para que Deus acrescente cada vez mais na tua vida, amém? Sobre todo o teu zelo com a obra de Deus, eu creio que esse é o recipiente perfeito para que Ele possa derramar mais dele em você. E que tua descendência colha isso, amém? Irmãos, tem algo que eu tenho ministrado há alguns meses, sempre nos domingos. E hoje eu fui no culto lá do Espaço Gospel Sul, e era culto de ceia. Eu não sei, foi culto de ceia aqui também? De 4h30 foi ceia. E era a respeito de ceia. Olha só que legal. Muito legal isso, não é? Aí você fala, obrigado. Então, eu queria compartilhar com vocês isso daqui. Está em 1 Coríntios 11. Você pode abrir a tua Bíblia lá, por favor? A partir do verso 23. A palavra do Senhor diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Somente até aí, que o Senhor nos abençoe. Amém? Então eu creio que o que a gente tem que fazer é discernir o corpo do Senhor, para que a gente possa fazer essas coisas gerando saúde dentro de nós. Irmãos, o amor de Jesus e a graça dele, e a forma como ele deixou todas as coisas preparadas para que essa obra pudesse avançar, sempre me constrange. Eu refleti a respeito do tempo que a gente vive, e da maneira como o mundo é implacável com falhas, e há uma tentativa de mostrar a perfeição quando eu nunca conheci ninguém perfeito, nunca conheci nada perfeito fora de Jesus.
Você pode perceber que, às vezes, o mundo que a gente vive é como se ele adorasse aquilo que é perfeito, como se fosse um ídolo, como se a perfeição fosse um alvo que você pudesse alcançar com teu mérito próprio. A Bíblia mesmo, ela nos deixa bem claro que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. E eu confio nele porque ele é perfeito. Só o perfeito pode aperfeiçoar alguém. Amém? E se esse alguém vai ser aperfeiçoado até o dia de Cristo Jesus, significa que ele nunca será perfeito até o dia do Senhor. Ou seja, essa busca pela perfeição, ela talvez seja um fardo. As pessoas buscam o casamento perfeito. E você já viu algum casamento perfeito onde não há falha? Alguém já viu? Não. As pessoas buscam o corpo perfeito. Já viu um corpo perfeito? Você pode até achar que já viu, mas talvez a pessoa que tem aquele corpo perfeito é míope. Talvez o corpo já não é perfeito. Amém? Não existe corpo perfeito, não existe casamento perfeito, não existe relacionamento perfeito, não existe igreja perfeita. Amém? Ou seja, a perfeição que o mundo expõe, ela talvez seja só uma aparência. Nas redes sociais, você vai ver as pessoas tentando mostrar o quão perfeitas elas são. Você não mostra o diagnóstico ruim que você recebeu do médico, você não mostra quando você perde um emprego, você não mostra quando perde um ente querido da família, você não mostra as suas falhas e decepções. Tudo que as pessoas expõem são as suas conquistas, são quão boas elas são. E se você escolhe só o lado bom da sua vida para mostrar, talvez a sua vida pareça perfeita para quem tem uma vida normal. Isso muitas vezes deixa as pessoas até deprimidas, porque elas pensam, cara, a vida de todo mundo é perfeita, menos a minha. Deixa eu te falar, esse trem de negócio perfeito não existe. A gente vê certa severidade, por exemplo, numa ditadura, num sistema de governo rígido. Se um funcionário do alto escalão desse governo comete alguma falha, numa ditadura ele pode ser até executado, porque ele cometeu uma falha. No crime, por exemplo, se o cara cometeu alguma falha, ele é executado. Numa empresa muito relevante ou poderosa, uma falha ela pode gerar uma demissão. Eu conto sempre essa história. Tem um amigo meu que luta no UFC, aquele evento de lutas, e é uma empresa muito consolidada, é uma empresa bilionária. E certa vez ele me contou que uma secretária do UFC, por engano, mandou por e-mail para todos os lutadores, para vários lutadores, não todos, né? Mandou por engano os exames médicos dele, que era algo confidencial e extremamente pessoal. Foi uma falha grave. Ela era uma secretária que há anos trabalhava no UFC, uma pessoa de alta confiança da presidência. Sabe o que aconteceu com ela? Foi demitida. Ou seja, a gente vive num mundo onde parece que certas falhas não são toleradas. E isso se torna cada vez mais comum. Para que eu estou falando disso tudo? Só para dar ênfase no nosso Deus, que Ele sim é perfeito. Ele sim nos chamou para fazer uma obra excelente. Ele sim nos chamou para carregar uma mensagem que pode salvar vidas, mas Ele escolheu gente falha para fazer isso. Ele escolheu gente que falha, que quando Ele achou estava em falha e que inevitavelmente vai falhar ali na frente. Vocês estão vendo um pregador que pode a qualquer momento falhar diante dos seus olhos. E Deus ainda assim confia essa obra na mão de gente falha. Sabe, diferentemente do mundo, o nosso Deus não é implacável, Ele é amor e Ele é misericordioso. E sabe o que acontece se você falhar? Ele te perdoa. Sabe o que acontece se você falhar? Ele te restaura. E não só te restaura, como Ele tem poder para te capacitar a fazer aquilo que você fazia antes da falha acontecer. Meus irmãos, se não fosse assim, nenhum de nós passaria do primeiro dia com Jesus. Se o nosso Deus fosse rígido, como as trevas são, na primeira falha a gente seria fulminado. Na primeira falha a gente seria arrancado do corpo. Na primeira falha diriam, você não é digno, você não está apto para essa obra. E o nosso Deus não é assim. Amém? Você pode dizer, ufa, nosso Deus não é assim?
Nosso Deus é amor. Você não vai repetir tudo que eu falar hoje, não, né? Amém. Era só aquela. O nosso Deus... Sabe por que isso acontece? Porque quando nós entramos no reino de Deus, quando nós fazemos parte do corpo de Cristo, o corpo é de Cristo. Não é simplesmente posse dele, mas é o corpo dele, do qual ele faz parte, porque ele é a cabeça. Amém? Ou seja, quem opera em você é o próprio Senhor através do Espírito Santo. A obra que acontece através da igreja, através dos filhos de Deus, não é o fruto de alguém extremamente estudado, não é o fruto de alguém extremamente capacitado, é o fruto de alguém que se entregou e deixou Deus fazer. Tipo, Senhor, a minha vida é essa, se o Senhor me quer tanto, eu nunca recebi tanto valor de alguém como eu recebo do Senhor. Nunca ninguém me deu tanto valor como Jesus me deu, ao ponto de morrer para me ter. Então a minha vida é tua, faz dela o que o Senhor quiser. E se essa obra acontecer através da minha vida, é porque Ele está operando através de mim. Mas o que acontece se eu falhar? É incrível, porque às vezes a gente falha. Inevitavelmente a gente falha. E sabe qual é a atitude mais comum quando nós falhamos? A gente dá passos para trás. A gente sai de perto dele. A gente começa a ficar periférico. A gente começa a ficar envergonhado, porque realmente falhas, pecados, elas trazem um peso de vergonha. O pecado faz isso, desde o princípio. Foi a primeira coisa que o pecado fez com Adão, foi deixar ele com vergonha. Ele teve que se cobrir porque ele viu que estava nu. Deixou ele com vergonha e com medo. Quando Deus chegou no jardim, Adão se escondeu porque estava com medo. O pecado faz isso mesmo. É da natureza do pecado. Quando ele se manifesta, você se afasta da presença de Deus, parece que aquele lugar deixou de ser confortável. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não tem saída para você, amém? Uma vez corpo de Cristo, só nesse lugar você vai encontrar restauração e empoderamento para fazer a obra de Deus. É o que eu acho lindo, como é que um Deus que é perfeito, escolhe gente falha para fazer a sua obra, gente que falhou, gente que falha e que ainda vai falhar, e a obra dele continua acontecendo. Não significa que Deus acha que o pecado não tem problema algum, não. Ele detesta tanto o pecado que ele morreu para que você fosse livre do pecado. Mas significa que Jesus deixou preparado a comunhão com o seu corpo, para que nesse momento, para que nesse lugar, para que nessa comunhão você pudesse ser restaurado das suas falhas e ao mesmo tempo empoderado, capacitado e ungido para poder continuar fazendo essa obra. Essa é a ceia do Senhor, queridos. Eu acho lindo porque assim, quando Paulo está ensinando a igreja dos Coríntios a respeito da ceia, ele escreve ali algo que não podia ficar de fora. O que eu recebi do Senhor também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, e eu acho muito legal a gente dar uma ênfase a este evento, porque na noite em que ele foi traído, ele propôs uma aliança de fidelidade. Isso para mim já é chocante. Tipo, se eu estou sentado na mesa e eu coloco um assunto de traição, na minha humanidade falha, a última coisa que eu faria era uma aliança com traidores. Mas o Senhor Jesus propôs essa aliança exatamente quando o assunto era traição. Vamos voltar naquele evento. Na ceia da Páscoa, quando Jesus manda seus discípulos prepararem a Páscoa para eles comerem, eles estão todos à mesa. Eu creio que aquele devia ser um momento de certa solidão para o Senhor, por só Ele entender o propósito do que estava acontecendo. E que honra que esses discípulos tiveram de comer a Páscoa com o próprio Cordeiro de Deus sentado na mesa. Irmãos, a Páscoa, quando Deus instituiu a Páscoa, no último dia que Israel passou no Egito, a Páscoa era a celebração do fim do cativeiro. Eles deveriam comer a Páscoa vestidos, cingidos, com sandálias nos pés, prontos para irem embora daquela terra. Ou seja, a ceia do Senhor deve ser comida dessa forma, com você pronto a deixar a vida que você vivia até então.
com um coração disposto a se alinhar com o dele, confiando que ele vai te levar para um estilo de vida muito melhor do que você vivia até então. Amém? O Senhor Jesus está sentado na mesa com seus discípulos. E ele diz, eu desejei muito comer essa ceia com vocês. Ou seja, é um momento que deveria ser de alegria. Toda vez que o judeu se sentava na mesa para comer, banquete é sinônimo de festa para eles. Devia estar todo mundo sorrindo naquele ambiente. Eles não sabiam o que estava para acontecer. Mas o Senhor Jesus traz um assunto sério para a mesa. Ele diz, um de vocês há de me trair. E eu creio que essa declaração do Senhor deve ter caído como uma bomba naquela mesa. Sabe aquele assunto que está todo mundo rindo e de repente alguém fala uma coisa que faz silêncio. Pesou o ambiente. Jesus diz, um de vocês há de me trair. E você concorda comigo que se ele fala, um de vocês há de me trair e não diz quem é, pode ser qualquer um de vocês. Pode ser qualquer coisa soar como uma traição. Se fosse nos dias de hoje, talvez, Jesus falando, um de vocês há de me trair, um começaria a apontar para o outro. Ia dizer, eu acho que é aquele, eu acho que é aquele outro. Não, eu acho que é aquele. Não, comigo não está. Não, realmente não sou eu. Mas a gente precisa entender que aquele ambiente, a presença da verdade, que é Jesus, toma conta da cena. E ele diz, um de vocês há de me trair. A postura do coração desses discípulos nos ensina a respeito da ceia. Porque Paulo falou, examine-se o homem a si mesmo. E assim, coma e beba. Coma do pão e beba do cálice. Foi isso que Paulo ensinou, amém? Ele nunca disse para você não comer da ceia. Ele disse para você se examinar primeiro. E então, comer do pão e beber da ceia. Porque é nesse ambiente que você é restaurado e empoderado. Os discípulos, a Bíblia diz que quando Jesus diz, um de vocês há de me trair, um a um foi chegando diante dele perguntando, porventura sou eu, Senhor? E essa atitude me ensina bastante. Em primeiro lugar, porque se Jesus diz que há um traidor na mesa, posso ser eu. E ao invés de eu dar meus passos para trás, sendo confrontado com as minhas falhas, o que esses discípulos fizeram? Eles deram passos para perto do Senhor. Chegaram mais perto dele. Meu irmão, se você foi confrontado com alguma falha que você cometeu, a melhor coisa que você pode fazer pela tua vida é chegar mais perto de Jesus ainda. Porque só nesse lugar você vai encontrar a direção para o que fazer a seguir. Eles chegaram mais perto do Senhor e eles se colocam, eles trazem a vida deles diante de Deus. Vamos espiritualizar esse negócio. Tipo assim, tem alguma coisa de errada comigo? Eu trago a minha vida para perto do Senhor, porque eu sei que Ele é aquele que conhece a minha mente e que conhece o meu coração. Ele sabe o que se passa dentro de mim. Uma traição não é simplesmente um evento físico. Uma traição pode ser uma disposição para fazer algo, como era da parte de Judas. Porque ele saiu dali para trair o Senhor. Ele saiu dali para receber as moedas de prata e entregar onde eles iriam encontrar o Senhor. Ou seja, ele ainda não tinha feito. Ele tinha uma disposição no coração para fazer algo. Às vezes, a traição ainda não aconteceu. Só existe uma predisposição para ela acontecer. Algo premeditado. Algo que, tipo assim, está ali dentro e se não for resolvido, pode dar em algo extremamente sério. Eles trazem a vida deles diante do Senhor e dizem, Senhor, porventura sou eu? Eu creio que essa atitude está dizendo assim, Jesus, essa mesa foi posta e o Senhor está sentado conosco nessa mesa. O Senhor sabe que há um traidor nessa mesa e ainda assim o Senhor está nessa mesa e ainda assim tem um lugar para mim que posso ser esse traidor nessa mesa. Ou seja, se tem algo de errado comigo, eu quero que o Senhor me mostre agora, para que eu possa mudar o meu coração e continuar nesse lugar de comunhão. Amém? Que o Senhor me revele o que está de oculto em mim. Eu costumo falar isso, o pecado oculto não é algo que você fez e esconde. É algo que você nem sabe que está ali. É oculto para você. Se o Senhor não trouxer a luz dele, talvez você não saiba nunca. Mas o Senhor pode te iluminar e te mostrar, cara, isso aqui não está legal. Um a
a um foi chegando perto do Senhor e dizendo, porventura sou eu? E Jesus não respondia nada, cara. Já imaginou você chegar diante de Jesus, Senhor, eu estou te traindo, e Jesus olha para a tua cara e não diz nada? Tipo, talvez seja. Um a um. Até que Judas chega diante dele e pergunta, Senhor, porventura sou eu? Aí Jesus diz, você mesmo falou. Então você percebe que a diferença ali era o coração de cada um. Talvez o coração de Judas não tivesse nem um pouco disposto a mudar. Você está entendendo? Quando nós nos examinamos na presença do Senhor, nessa mesa, na comunhão no corpo, deve haver uma disposição do nosso coração de fazer o que for possível para mudar. E isso é tão poderoso, o reino de Deus é lindo, porque antes mesmo de você poder corrigir um erro que talvez você esteja cometendo, de uma forma de atitude, só do seu coração ter se movido para resolver aquela situação, a tua condição já mudou. Eu amo aquele exemplo da passagem de quando Jesus encontra Zaqueu. Jesus está entrando em Jericó, atravessando a cidade, e aí aquele Zaqueu, que era o maioral dos publicanos, ou seja, era um cara que, eles não tinham boa fama e ele era considerado um homem corrupto. Ele queria ver Jesus e não conseguia por causa da multidão e porque ele era de baixa estatura. Então ele sobe até uma figueira. E ele diz, o Senhor vai passar aqui, eu vou ver ele. Quando Zaqueu sobe naquela figueira e Jesus passa, Jesus olha para cima e diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Zaqueu desceu depressa, recebeu Jesus com alegria. E diz a Bíblia que a passagem já corre para o que Zaqueu está declarando dentro da sua casa. Zaqueu diz, ele se levanta na mesa e diz, Senhor, a partir de hoje eu vou dividir os meus bens com os pobres. E se eu defraudei alguém, eu vou restituir ele 4 vezes mais. O que é que Jesus respondeu? Tipo assim, vai lá, faz isso, depois volta e a gente conversa? Não, Jesus disse, hoje veio salvação nessa casa. Ou seja, antes dele dividir os bens com os pobres, antes dele restituir quem ele defraudou, o coração dele se moveu a praticar a justiça. O céu já se moveu em direção a ele. Jesus já disse, hoje já veio salvação nessa casa. É uma coisa que a gente precisa entender a respeito da graça. Não é sobre você fazer coisas boas para ser aceito. É o contrário. Não tinha como você ser aceito. Jesus te aceitou. Agora você é livre para fazer coisas boas. Você não tinha como praticar obras de justiça, então não tente ficar se justificando para ser aceito por Deus. Ele te justificou pelo sacrifício dele. Agora você é livre para praticar obras de justiça. No Antigo Testamento era assim, se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você não adorar outros deuses, se você jejuar, se você orar, então você vai ser abençoado. No Novo Testamento é assim, eu te abençoo, agora você é livre para praticar obras de justiça. Primeiro ele faz algo em você, e a partir dele você pode fazer alguma coisa que preste. Você está entendendo? Agora olha que lindo, olha como Jesus é lindo. Ele lança o assunto da traição na mesa. E o assunto é traição. De repente ele muda radicalmente de assunto. Ele parte o pão e ele fala, esse é o meu corpo que é partido por vós. Ele toma do cálice e ele diz, esse é o meu sangue que é dado por vós. Como é que Jesus faz uma aliança de fidelidade quando o assunto é traição? Sabe o que ele está dizendo, queridos? Eu tenho que fazer isso para que vocês tenham vida, porque sempre vai haver falhas no meio de vocês. Então eu proponho uma aliança de fidelidade num ambiente onde podem haver traições. Sabe para quê? Para que as tuas falhas nunca sejam impedimento para você continuar andando com Ele. Irmão, amar quem me ama é fácil. Amar quem me odeia vai exigir de mim um amor muito maior. Amém? Eu amar quem me ama é quase que obrigatório. Faz todo sentido. Agora, para eu amar alguém que me detesta, vai precisar de um esforço dentro de mim muito maior para amar. Ou seja, o meu amor cresce. Amém? Para eu ser fiel a quem é fiel a mim, tranquilo. Agora, para ser fiel a quem é infiel comigo, vai precisar de mim um nível de fidelidade ainda maior. Amém? Jesus está dizendo, a minha fidelidade vai além de você. Ainda que você seja infiel, Ele continua sendo fiel.
E é por isso que Ele te justifica quando você entra em aliança com Ele. Você era infiel, entrou em aliança com Ele, agora você é fiel a Ele. A igreja primitiva discerniu isso de uma maneira muito linda. Esse evento não é uma vez no mês, não é uma vez no ano. Esse evento é todos os dias. Fazer isso todas as vezes que você partir o pão, todas as vezes que você beber do cálice, todas as vezes que você tiver comunhão com o corpo, todas as vezes em memória de mim. A igreja primitiva se reunia todos os dias no templo, estavam juntos no templo, fazendo orações, caiu na graça de todo o povo e partindo o pão de casa em casa. Ou seja, a consciência, a memória do sacrifício, da morte e ressurreição do Senhor, deve ser algo diário na minha vida. Meu irmão, a gente peca todo dia, vamos ser sinceros? A gente peca todo dia. Todo dia a gente fala alguma coisa que não devia. Todo dia a gente tem um pensamento que não devia. Todo dia a gente tem um sentimento que não devia. Até em sonho a gente peca. Mesmo quando tu está dormindo, tu peca. Ou seja, eu preciso me lavar em Jesus todos os dias da minha vida. Você concorda comigo que se não fosse isso, a gente não passava do primeiro dia? Primeiro dia, vacilou, rejeitado. Mas o nosso Deus não é assim. Ele propõe uma aliança de fidelidade comigo e com você, para que apesar de qualquer falha que possa acontecer, Ele possa me restaurar através do seu corpo. Quando eu tomo do pão, como eu como do pão, eu me lembro de que Ele morreu naquela cruz, isso é o corpo dEle, levando sobre Ele o meu pecado, levando as minhas falhas. Sabe esse castigo que me traz, que nos traz a paz? Caiu sobre Ele. Ele castigou o pecado no corpo dEle naquela cruz. Ou seja, eu examino a minha vida, mas não julgando a mim mesmo. Eu levo a minha vida diante do Senhor, para que Ele me revele o que precisa ser tratado dentro de mim. E então, com consciência disso, eu como do corpo, eu como do pão. E eu percebo, isso Ele está levando agora para fora de mim, levando no seu corpo. Ele está me restaurando, Ele está pegando a minha condição de pecador, de falho, e Ele está me restaurando, porque Ele pagou o preço por mim. Depois de haver comido o pão, Ele tomou o cálice. Esse sangue agora, sobre alguém que está restaurado, é vida, é a capacitação, é o empoderamento para que você possa fazer a obra que lhe foi confiada para fazer. Isso deve deixar as trevas loucas. Porque como é que o cara falha e ele continua operando em Deus? Porque ele foi restaurado e empoderado de novo. Porque nessa aliança há perdão, há aceitação. É muito triste, meus irmãos, ver que a maioria das pessoas que um dia estiveram no corpo e hoje estão fora, não é por falha de Deus, porque Deus não falha. Irmãos falham, mas isso nunca vai servir como desculpa para largar o Senhor. Você vai ler a Bíblia e você vai ver que alguns discípulos deixaram de andar com Jesus, mas por causa do que Jesus falou e eles acharam duro demais. Mas você nunca vai ver um dizendo, Jesus, eu vou te largar porque eu não estou aguentando andar com aquele cara que anda contigo. Essa desculpa nunca vai colar. A maioria das coisas que botam os irmãos do lado de fora do corpo são as falhas deles mesmos. E eles são impiedosos, porque muitas vezes a igreja é, e muitas vezes eles não acreditam que foram perdoados. Quando Jesus foi preso, eu acho esse evento lindo, porque assim, tem muita riqueza nisso. Antes de Jesus ser preso, quando ele estava anunciando que ele iria ser morto, ia ressuscitar, Pedro diz, Senhor, eu estou pronto para ir contigo, para a prisão e até para a morte. E Jesus diz, Pedro, ainda hoje você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E você sabe que Jesus disse para Pedro que ele ia negar antes da ceia? Ou seja, tinha lugar para esse cara que iria negá-lo logo ali na frente, nessa ceia. As nossas falhas nunca foram surpresa para Deus, cara. Ele sabe que você falha, Ele sabe ainda quantas vezes você vai falhar nessa vida. E Ele ainda assim conta com você, e Ele ainda assim te ama. Amém? Pedro diz, eu estou pronto para ir contigo para a prisão até para a morte. De repente, eles estão lá no jardim, e chega Judas com os soldados. Eu sempre me perguntei, por que ao invés de Pedro sacar a espada e dar no soldado, por que ele não deu em Judas logo de uma vez, né? Tipo assim, foi tu, né, cara? Porque é o que a maioria da gente faz. A gente vê um irmão que falhou e a gente destrói ele. E isso está errado, você vai ver que esses caras não fizeram isso. Pedro sacou da espada
e deu no soldado. Deu para matar. Por sorte, pegou na orelha. Você percebe que Pedro, com todas as suas limitações e ousadia, ele fez algo que daria cadeia e talvez morte, porque ele atacou um soldado. Amém? Isso por si só dava cadeia. E dava direito do soldado se defender também, então dava morte. Pedro, de certa forma, ele estava dizendo, eu estou pronto para ir para a cadeia e para a morte. Pedro fez algo que dava os dois. Jesus repreende Pedro. Fala, Simão, quem vive pela espada vai morrer pela espada, fica na tua. Eu tenho que fazer isso. Conserta a orelha do soldado. Todo mundo correu. Todos os discípulos correram. Todos negaram o Senhor. E Pedro, cara, Pedro foi o mais casca grossa, porque ele continuou indo. E ele continua seguindo Jesus. Todo mundo correu, e Pedro está correndo para perto do Senhor. Ele ainda assim está tentando ajudar Jesus, ou fazer alguma, não sei o que tinha na cabeça dele, mas ele foi feito um ninja atrás. Deixa eu fazer meu momento quebra-gelo, amém? Ele foi feito um ninja atrás de Jesus. E eu vi uma camiseta de um pirralho quando eu estava de férias, estava escrito em inglês assim, você vê algum ninja? Você está ouvindo algum ninja? Então tem ninja. Muito melhor do que na outra igreja. Também aqui o povo riu. Na outra igreja eu tive que explicar a piada. Explicar a piada é horrível. Tipo assim, ninguém riu. Ninguém esboçou nenhuma reação. Se você vê algum ninja, se você ouve algum ninja, o ninja falhou. Mas se você não ouve nem vê, é porque tem algum ninja por aí. Porque eles são treinados para isso. Amém? Muito legal. Pedro conseguiu. Pedro conseguiu entrar aonde Jesus estava preso. Você tem ideia da ousadia que ele teve? Cara, ele estava ali. Eu não sei o que ele tinha na cabeça, mas ele foi. E ele está disfarçadinho. Eu não sei qual era o plano dele, mas ele estava ali disfarçadinho. Ele está num lugar que ele consegue ver Jesus. E ele está ali, ele se mistura com o inimigo. Está lá esquentando a mão na fogueira. Meu, está dando tudo certo. Tipo, Jesus está ali, eu estou aqui, alguma coisa eu vou fazer. De repente alguém pergunta, vem cá, tu não é um deles também? Não, nem conheço ele. Mas ele não estava, eu estou negando o seu, não, ele está só tipo assim, no disfarce. Não conheço ele. Não, você é um deles, sim. Não, eu não conheço ele, vocês não estão entendendo. Só que ele está falando com o sotaque da galera que anda com Jesus. O cara fala, meu irmão, o teu jeito de falar, você é um deles. Não, vocês estão loucos. Eu não sei quem é esse homem. Nessa hora o galo cantou. Aí Pedro se tocou, eu neguei Jesus. Agora que ele se tocou, eu neguei Jesus. Até então, até o galo cantar, ele estava só protegendo a sua identidade, de disfarce. De repente o galo cantou, agora ele se toca, eu neguei o Senhor. E aí ele olha para Jesus, e Jesus estava olhando direto nos olhos dele, cara. Nessa hora a Bíblia diz que ele correu e chorou amargamente, porque ele se tocou das falhas dele. Mas sabe o que é que me constrange, querido? É que eu duvido que os olhos do Senhor eram olhos de reprovação. Porque Jesus sabia, ele já tinha falado que isso ia acontecer. Eu acho que o que me constrange é você olhar nos olhos do Senhor, após falhar com Ele, e perceber que o amor dele por você ainda está ali, cara. Ele olhar para você todo machucado, e continuar te amando, e você vê, ele ainda me ama, ele ainda está olhando para mim, ele ainda se importa comigo, ele está olhando para mim. Pedro correu, chorou amargamente, Pedro estava disposto eu não sou digno, eu não mereço. Ou seja, ele era tão rígido e tão fiel a Deus, que ele não admitiu as suas falhas. Mas Jesus sabe como consertar o coração de cada um, amém? Quando ele ressuscita, ele aparece para Maria e fala para ela, fala para os discípulos e para Pedro, que vão para Galiléia e lá eles me verão. Ou seja, ele fala com todo mundo, mas com Pedro ele chama pelo nome. Fala, eu tenho um negócio especial contigo. Eu sei que você precisa de um carinho especial. Amém? Sabe como é o tratamento do Senhor? Ele não pega o que falhou e arrebenta com ele, não. Ele não pisa a cana quebrada. Ele pega aquele que falhou e ele sabe como arrebentado esse cara está. Ele traz ele para mais perto. Porque sabe que amor não é para quem merece. Amor é para quem precisa. Eles chegam na Galiléia, o Senhor diz que é diante deles, mas eles chegam lá e não veem o Senhor. Eu creio que ele se ocultou. Aí Pedro diz, eu vou pescar. E os discípulos falam, nós vamos contigo também. Entram no barco, começam a pescar e não pegam nada. Esse negócio de pescar e não pegar nada já tinha acontecido uma vez. No mesmo lugar.
E de repente, um homem aparece na praia e diz: filhos, vocês têm alguma coisa de comer? Eles respondem: a gente não pegou nada. De repente aquele homem na praia diz: joga a rede do outro lado do barco. Eles jogam a rede e os peixes encheram a rede. Naquela hora João se toca, olha para Pedro e diz: é o Senhor. Você percebe como é que Deus restaura você? Ele te leva para o lugar onde tudo começou, Ele faz como da primeira vez, tem uma pesca milagrosa acontecendo de novo, para te lembrar de tipo, vamos começar de novo. O que você fez não me feriu, o que você fez não atingiu, eu cumpri o meu propósito, Ele está ali ressurreto, e Ele está chamando, vamos começar de novo. Quando eles chegam na praia, Jesus já tem pão, já tem peixe na brasa, Ele já tem um peixinho queimando na brasa. Ou seja, Jesus, daquele jeito rústico que tinha ali na praia, que possibilitava, Ele prepara uma mesa para os seus discípulos de novo. Amém? E naquela mesa, Jesus começa a curar Pedro, dizendo: Pedro, você me ama? E Pedro responde: tu sabes que eu te amo, Senhor. Ele fala: então apacenta os meus cordeiros. Você percebe que em nenhum momento a questão das falhas são colocadas ali em questão, e muito mais pelo contrário, é uma questão de amor. Se você me ama, você tem o que é preciso para continuar adiante. Eu vi um estudo, o pastor Luciano Subirá teve com vocês aqui semana passada, se eu não me engano, quando ele falava sobre essa passagem, ele ressaltou que no original, Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me ágape? Ele usou uma palavra em grego que é para amor sacrificial, ou seja, você me ágape, você está pronto para morrer por mim? E Pedro respondeu usando outra palavra. Pedro respondeu: Senhor, tu sabes que eu te filéu, que é uma palavra em grego para amor, dizendo, eu te acho bacana. Tipo, eu acho você demais, mas não estou pronto para morrer. Ou seja, você está pronto para morrer por mim? Não, eu te acho legal. Apacenta os meus cordeiros. Pela segunda vez, Jesus pergunta a mesma coisa: tu me ágape? Ele responde: não, tu sabes que eu te filéu. Tu sabes que o meu amor por ti não é tão assim como eu achava que era. E Jesus diz: apacenta os meus cordeiros. A terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me filéu? Ou seja, deixa eu identificar o teu amor. É esse? Você me considera como um irmão? Você realmente tem uma consideração por mim? E aí Pedro se entristeceu porque Jesus disse: tu me filéu. E aí Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes de todas as coisas. O amor que eu tenho por ti é esse. Jesus fala: apacenta os meus cordeiros. Te encoraja, continua, meu amigo. Você falhou comigo, agora você sabe que você é falho. E Jesus te encoraja, vai em frente, continua. Esse amor vai crescer dentro de você. Ele fala: quando tu era pequeno, quando tu era mais moço, tu te cingias a ti mesmo, ia para onde querias. Vai chegar o tempo em que outro vai te cingir e vai te levar para onde tu não queres. Isso dizia o Senhor com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Ou seja, o teu amor um dia vai ser ágape. Hoje ele é filéu, mas se você continuar, se você se manter fiel a mim, entendendo que eu te amo com amor ágape, continua, porque o teu amor vai crescer dentro de você. O Senhor, Ele nos restaura de dentro para fora, Ele chama a nossa identidade. A comunhão no corpo de Cristo. Meu irmão, a gente aprende no mundo que uma laranja podre vai apodrecer todo o saco de laranja. É ou não é? A gente acha que no corpo de Cristo é do mesmo jeito. Mas já percebeu que as coisas no reino de Deus são meio que o contrário? Se alguém quer aparecer, que suma. Se alguém quer ser exaltado, que se humilhe. Se alguém quer viver, que morra. Se alguém quer ganhar, que perca. Amém? Sabe o que acontece com uma laranja podre? No meio das outras laranjas, ela apodrece. Sabe o que acontece com um membro doente quando ele chega no corpo de Cristo? Ele é sarado. É a comunhão do corpo de Cristo que sara a tua vida, cara. Se você falhou, não vem com essa de dar os passinhos para trás. E você que é a igreja que está ação, não vem com essa de rejeitar aquele que falhou. Muito pelo contrário, é tempo desse cara vir para dentro. Porque na comunhão do corpo de Cristo, há restauração e há empoderamento para que essa pessoa possa continuar. Você vai ver leproso tocando em Jesus, e Jesus nunca pegou lepra. Muito pelo contrário, eram os leprosos que pegavam o que Jesus tinha. A mulher do fluxo de sangue era impura, tocou em Jesus, ele não ficou impuro, foi ela que ficou curada da sua doença. Jesus não tem problema de ser tocado por gente impura, o problema é a impureza de quem estava impuro, porque essa vai ter que desaparecer. Ele é puro e o que está nele passa para você. E o corpo de Jesus é assim,
Quando nós temos comunhão com o corpo e o corpo é dele, ele nos santifica, ele nos purifica, ele nos lava dos pecados, ele conserta a nossa vida. Então, meu amigo, não tem saída para você. Examine-se e participe do corpo de Cristo, porque no corpo de Cristo há cura para qualquer falha que você tenha cometido e empoderamento para que você possa continuar fluindo e fazendo a obra de Deus. Amém? Se coloca de pé, a gente vai estar orando. Preste muita atenção nisso. Quando eu ministrei agora no culto das 5 horas, lá no Espaço Sul, os irmãos já tinham ceado. E eu ministrei exatamente isso aqui. Só que ao final da reunião, 2 pessoas vieram me procurar. Uma irmã que estava sentada bem do meu lado, enquanto eu esperava para subir. E eu percebi que na hora que a ceia passou, ela não pegou do cálice, nem comeu do pão. No final da reunião, ela veio falar: irmão, obrigado pela palavra, porque há anos eu estava lutando com algumas questões dentro de mim e Deus me respondeu elas. Eu entendi, eu preciso orar com ela. Eu orei com ela declarando que ela era minha irmã, que ela era parte do corpo. Sabe, depois chegou um outro rapaz, um colombiano, falando na língua dele. E ele veio do mesmo jeito, com lágrimas nos olhos, pedindo: ora por mim. Isso me chamou a atenção, que eu deveria orar diferente aqui nessa noite. Porque tem muita gente que não entende que as tuas falhas não têm poder de te arrancar do corpo de Cristo. Eu não sei se há gente aqui que há meses, anos, não toma a ceia, ou seja, não tem comunhão com o corpo, porque falhou e acha que se está em falha não pode cear. Deixa eu te falar, Paulo não disse isso. Paulo disse: examine-se primeiro. Chegue diante de Jesus e diga: Senhor, sou eu? Qual é a minha falha para o Senhor me mostrar agora? Deixa o teu coração mudar em alinhamento com o dele. E então, coma do pão e beba do cálice. Feche teus olhos, por favor, curva a tua cabeça. Eu quero orar especificamente por você, que estava se punindo, envergonhado, se afastando cada vez mais. E só você sabe a falta de paz que dá quando você se sente fora do corpo de Cristo, se sente não tendo comunhão com Ele. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Para um filho de Deus não há vida fora do corpo. Você precisa participar dele. Você precisa saber que o Senhor propôs uma aliança de fidelidade numa mesa onde havia traidores, para que eles possam continuar na mesa. As nossas falhas nunca são surpresa para Deus, mas permanecer com Ele alegra o seu coração. Você precisa se perdoar, sabendo que Ele te perdoa, e Ele é muito melhor do que você. Se Ele te perdoa, quem é você para não perdoar o que Ele perdoa? Quem é você para não amar o que Ele ama? Quem é você para não aceitar o que Ele aceita? Ele te ama, Ele te aceita e Ele te perdoa. Se há alguém nessa situação, eu creio que isso é emergencial e urgente. Eu queria te chamar aqui na frente para orar por você, para você saber que você é parte desse corpo. Glória a Deus, é isso. Venha com esse coração disposto a mudar. E aqui, diante do altar, representando a presença de Deus, deixa Ele mover o teu coração. Porque Deus é amor. Ele não é um patrão que vai te demitir.
Ele não é um ditador que vai te executar. Ele não é o traficante que vai te matar. Ele não está aqui para te envergonhar. Não, Ele é o teu pai, o teu paizinho, que continua te olhando com olhos de amor. Ele perguntou para Pedro: você está pronto para morrer por mim? E Pedro disse: não, eu te acho legal. Ou seja, o teu amor é pequeno, mas é real. Porque se ele é real, você está apto para continuar. Deixa Ele mover o teu coração agora. Talvez você saiba o que tem feito o teu coração pesar. Talvez você saiba a falha que foi o gatilho para que isso tudo estivesse acontecendo. Talvez você saiba. Talvez não precise o Espírito Santo chegar. Talvez você saiba o que você fez. Talvez você saiba disso tudo. Agora decida no teu coração mudar. Decida no teu coração deixar isso para trás. Arrependimento não é remorso. Ele já pagou o preço por você. Arrependimento é mudança de atitude. É a partir de hoje fazer diferente. Porque se o teu coração mudar a respeito dessas questões, a tua condição muda. O céu libera algo especial em teu favor. E você precisa saber que você é aceito por Deus. Que sim, você é parte do corpo dele. E que no corpo dele você encontra saúde para a tua vida espiritual. Não tem essa de se ausentar do corpo. Muito pelo contrário. Você precisa chegar mais perto. Você precisa estar mais perto. E nós, como igreja, eu quero orar em nome da igreja e te pedir perdão. Por te rejeitar, por lançar um peso sobre a tua vida, por te chamar de nomes como desviado. Que haja uma disposição no teu coração de viver os melhores dias da tua vida com Jesus. Ele te chama pelo nome para que você o veja de novo. Ele disse para Maria: diga para os discípulos e para Pedro que vão para Galiléia e lá eles me verão. Sim, eu tenho certeza que você tem saudade daqueles dias onde teu coração queimava em paz com teu Criador. Deixa eu te falar, Ele está em paz com você. Eu oro pelo sangue de Cristo vindo sobre a tua vida agora e removendo completamente o peso do pecado, o peso das falhas. Eu oro para que o sangue de Cristo venha sobre a tua vida agora, te deixando leve de novo e te fazendo experimentar esse amor do Pai que nos faz um com Ele. Você ainda vai falhar, filho. Isso ainda vai acontecer, mas você precisa conhecer o caminho da reconciliação. Não se trata de falhar deliberadamente. Ah, Deus me perdoa. Não, é o desejo desse coração que está mudando agora, de estar sempre com Ele. Filhinhos, não pequeis, disse João. Mas se porventura alguém pecar, saiba que vocês têm um advogado. Saiba que Ele está disposto a te perdoar. O ministério de Jesus é o da intercessão e não da acusação. O acusador é Satanás, não Ele. O mundo diz: mas eu sei quem você é. E Jesus diz: eu sei quem você é, um filho amado. Eu sei quem você é, uma nova criatura. Eu sei quem você é, feito para minha glória. Esse é o verdadeiro você. Esse é o verdadeiro você. Pai, eu oro para que o Senhor libere do céu esse novo tempo sobre a vida dos meus irmãos e irmãs aqui diante do altar. E que eles possam ao mesmo tempo serem restaurados e empoderados para fazer a tua obra. O teu corpo levou o nosso pecado, o teu sangue nos traz vida. E a tua vida é o que nós precisamos dentro de nós, Senhor. Venha habitar, Senhor. Espírito Santo de Deus, encontre o teu lugar dentro de cada um de nós. Venha habitar em nós.
para que o mundo possa saber quem Tu és. O Senhor não é um ditador, o Senhor não é um presidente de uma empresa enfurecido, o Senhor é um pai que ama seus filhos. E por mais que o filho falhe, ele não vai deixar de ser filho. Mas reconheça o amor dele e dê valor a isso. Dê valor ao sacrifício dele. Dê valor à morte dele, ao sofrimento dele, porque foi no seu lugar. O teu lugar, preparado por Jesus, não será ocupado por ninguém além de você. Esse lugar é seu. Paizinho, libera o teu amor sobre os seus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Amém. Irmãos, espero que a gente possa estar juntos mais vezes. Amém. Jesus fez algo lindo aqui na vida deles e eu creio que vai continuar fazendo. Guarde isso dentro do teu coração. Não tem lugar para a gente fora do corpo de Cristo. Amém? Lá fora tem um material que eu trouxe. Glória a Deus, aplauda Ele. Lá fora tem um material. Eu te encorajo a dar uma passada lá. Leva um CD para sua casa, de presente para alguém. Você vai estar sendo uma bênção na vida, na minha e na vida da minha esposa. Amém? Deus te abençoe. Amém. Que bênção. Você foi abençoado nessa noite. Que palavra linda. Eu louvo a Deus mais uma vez pela vida do Rodolfo, da Alexandra. Encorajo vocês, meus irmãos, a adquirir o material. Alguns CDs até já acabaram, tem poucos CDs lá. Mas não vá para casa sem ter a oportunidade de louvar a Deus, adorar o Senhor. E Rodolfo tem sido assim muito usado, com letras assim muito belas. Você cantou aqui uma, né? A gente queria louvar mais, queria ou não queria? Então você leva o CD e louva mais agora. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, né? Eu recebi a informação que tem um pessoal dentro do trono, já está aí também, inclusive, quiser tirar algumas informações, pode falar com eles. E louvo a Deus pela vida dos irmãos. Que essa semana seja uma semana de bênção, amém? De bênção. Queria convidar os jovens, sábado, a gente começa uma nova série sobre... A série é assim, eu vim para que tenham vida. Amém, querido? O mundo quer destruir a gente, quer pisar na gente, quer falar que a gente não tem valor, né? Quantos jovens com a vida destruída, arrasada, mas houve um que veio para nos dar vida e vida em abundância. Amém? Convido vocês para estarem aqui, eu sei que vai ser uma grande bênção. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado, Deus, por tudo que aconteceu nessa noite. Quero agradecer a Ti, Senhor, por essa igreja, em nome, Deus, do nosso pastor Estevão. Ó Deus, pelas visões, a oportunidade que Ele sempre tem dado, Deus, nos ministérios de adolescentes, de jovens. Quero agradecer, Deus, por toda essa igreja, Pai, o quanto Deus tem abençoado e tem chegado junto, sendo realmente corpo de Cristo. E Pai, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, Senhor, abençoe essa nossa semana, que seja uma semana de bênção, que seja uma semana de paz. Senhor, eu te peço que em cada momento o Senhor esteja conosco, Senhor. Deus, livra-nos, Deus, de todo mal. Guarda-nos, Senhor, de qualquer acidente, incidente. Livra-nos, ó Deus, ó Pai, de morte, de qualquer pessoa que queira, ó Deus, nos atingir. Que a mão do Senhor esteja nos guardando. Seja uma semana de vitória, em nome de Jesus, Pai. Deus, que nos despeça agora debaixo da Tua paz, da Tua direção. E que o amor de Deus, o nosso eterno e glorioso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, e que as doces consolações, o poder e a unção do Santo Espírito do Senhor esteja conosco, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus. Boa semana.